começar mais um maravilhoso culto dos conectados com o reino. E... Ô Julinho, oi Julinho, tudo bem com você? Você tá com uma cara meio triste, o que foi? Sabe o que é, Fefe? Eu tô mesmo um pouco triste, sabe? Puxa vida, viu? Na verdade, eu tô bastante triste. É que o meu amigo Lúcio, sabe o Lúcio? Eu já te falei dele, né? Eu sei sim, Julinho. Você gosta muito desse seu amigo, não é? Então, pois é, Fefe, mas ele pegou coronavírus e eu tô tão preocupado, sabe? Eu não sei o que fazer, como ajudar. Tô muito triste. Julinho, calma. Olha, sabe o que você pode fazer? Algo que a gente vai aprender hoje aqui. Você pode fazer uma oração de intercessão pelo Lúcio. Como é que é? Oração de intercessão? É sim. Olha, senta lá na poltrona que eu vou explicar direitinho como é que é, tá bom? Bem, turma, como eu estava falando pro Julinho, hoje nós vamos aprender sobre a oração de intercessão. Nós já vimos sobre a oração de adoração, a oração de agradecimento e a oração de confissão. Intercessão. Você sabe o que é interceder por alguém? Eu vou dar um exemplo. Sabe quando a gente quer muito que um amiguinho vá brincar com a gente, mas a mamãe dele não quer deixar? Então, a gente vai até a mãe dele e diz: tia, por favor, deixa ele brincar só um pouquinho. Ele foi bonzinho, ele fez toda a lição. Deixa, tia, vai, deixa, por favor. O que você está fazendo? Está intercedendo pelo seu amigo, para que ele vá brincar com você. Pois é, interceder é se colocar entre duas pessoas. No caso, a oração de intercessão, você se coloca entre uma pessoa e Deus. Você vai falar por ela a Deus. Você vai tomar o lugar dela. É como se fosse uma oração por você, mas é para o seu amiguinho. Ou alguém da sua família, alguém da escola, ou até mesmo pela sua nação, por algum problema que está acontecendo no mundo, como essa pandemia. Então, esta é a oração de intercessão, quando a gente pede a Deus em favor de uma outra pessoa. E nós temos Jesus, que é o nosso intercessor. A nossa oração também chega a Deus através de Jesus, porque nós oramos em nome de Jesus, certo? E Jesus também orou por nós, e bastante, viu? Lá no capítulo 17 de João, começando no versículo 9, nós podemos ver que Jesus orou por nós. Pois é, amigos, esta é a oração de intercessão. Nesta imagem, estamos vendo crianças africanas com as mãos impostas sobre o mapa do mundo. Elas estão praticando a oração de intercessão. Elas estão intercedendo por todas as pessoas do mundo. Bem, já tivemos a explicação sobre o que é a oração de intercessão. Então, vamos orar para dar início ao nosso culto. Obrigado, Papai do Céu,
por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Papai do Céu, por hoje o Senhor ter abençoado a minha família, a família de outras pessoas, e que o Senhor também abençoe a família, as pessoas lá do projeto. Que o projeto possa voltar logo e que essa pandemia acabe, e que o Senhor abençoe os tios do futebol e as crianças do futebol, todo mundo de lá, e abençoe também que amanhã seja mais um dia, que amanhã o Senhor também proteja todo mundo do projeto, que o Senhor abençoe eles de todo o mal, os livre do coronavírus, e aqui em casa minha família também, e todas as outras famílias do Brasil e todas as crianças do Brasil também, que nada de mal aconteça com elas e que essa pandemia venha acabar logo. Amém. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por esse alimento que você me deu hoje. Abençoe as crianças, os meus familiares, e abençoe esse culto. Em nome de Jesus, amém. Chegou um momento de muita alegria para nós e de alegrar o nosso Senhor com muito louvor. Preste atenção no que eu vou te falar, é uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, um muro vai se erguendo em meu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde o amor de Deus não pode entrar e dele vai se separar. Uma boa nova tenho pra você, o sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão que está crescendo no seu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde o amor de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Preste atenção no que eu vou te falar, é uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, um muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde o amor de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você, o sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão que está crescendo no seu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. O pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde o amor de Deus não pode entrar e dele vai te separar. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. E agora vem a história de hoje. Prestem atenção. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender sobre mais um tipo de oração, a oração de intercessão. Sabe o que é isso? Oração de intercessão é quando oramos por outras pessoas, quando oramos pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa igreja.
Essa oração ela é muito importante, pois pode acontecer muitos milagres. Vamos ver o que aconteceu hoje na nossa história? Da prisão. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 12, verso 5. E diz: a igreja continuava a orar por ele. A mensagem da história é: na família de Deus, oramos uns pelos outros. Você já viu alguém passando por problemas? Como você poderia ajudar essa pessoa? Os amigos de Pedro oraram muito por ele quando ele estava em problema. E algo maravilhoso aconteceu. O rei Herodes era um homem mau e gostava de fazer planos. Ele queria eliminar pessoas que acreditavam em Jesus. Por isso, queria dar um jeito no discípulo chamado Pedro. Guardas! Guardas! Pedro foi calmamente com os soldados que o prenderam. Quando chegaram à prisão, Pedro foi acorrentado a 2 soldados, um de cada lado dele. As correntes apertavam os braços de Pedro, mas ele não reclamou. Sentou naquele chão frio, feito de pedras, encostou na parede para tentar dormir. A notícia de que Pedro estava preso se espalhou rapidamente por toda a cidade. Muitos cristãos correram para a casa da mãe de outro discípulo, chamado João Marcos. Eles sempre se reuniam ali para orar. Por isso, foram até lá para orarem por Pedro. E eles oravam sem parar, até altas horas da noite. Lá na prisão, subitamente, uma luz forte brilhou na cela de Pedro. Um anjo apareceu e bateu em seu ombro. Rápido, levante-se! E as correntes imediatamente caíram das mãos de Pedro. Coloque suas sandálias, vista sua capa e siga-me. Pedro fez o que o anjo disse. Sentiu como se estivesse sonhando. Ele e o anjo passaram entre 2 grupos de soldados e chegaram até o portão de ferro, que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e Pedro e o anjo saíram da prisão juntos. Então, o anjo desapareceu. Pedro fechou e abriu os olhos para ver se aquilo era real mesmo. Pedro se apressou até a casa de João Marcos e bateu na porta. Rode, uma serva, foi até a porta. Ao ouvir a voz de Pedro, em vez de abrir a porta, ela correu de volta para dentro, gritando: Pedro está à porta! Os amigos de Pedro olharam surpresos para Rode. Você está louca? Não é possível! Mas ela insistia. É verdade! É verdade! Então, Pedro bateu outra vez a porta. Quando as pessoas finalmente abriram, alguém o agarrou e puxou rapidamente para dentro. Os cristãos que estavam ali riam e choravam de alegria. Então, todos começaram a orar mais ainda, louvando e agradecendo a Deus, que ouviu e respondeu às orações deles. Vocês viram? Pode acontecer um milagre mesmo. Quando a igreja orou, Pedro ficou livre da prisão. Vocês também podem orar pelos seus amigos. Muitos milagres podem acontecer. Um beijão para vocês e não esqueçam de orar. E agora, preste bem atenção para você memorizar o versículo de hoje. Fala, oi, crianças. Oi, crianças. Tudo bem? Tudo bem? Hoje eu vou Hoje eu vou falar falar um versículo um versículo para vocês. para vocês. Rendei graças Rendem graças aqui. ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, Senhor, porque porque Ele Ele faz é bom. bom. Beijos, tchau. Beijo, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Ai, eu estou louca para saber qual vai ser a atividade de hoje. Vamos ver o que vamos aprender? Boa noite, crianças. Tudo bem?
Hoje nós vamos fazer as nossas ponteiras com as nossas orações, as ponteiras de lápis. Vamos lá? Essas são as ponteiras. Então, vamos para o material que vamos precisar? Vamos precisar de lápis, EVAs coloridos, canetinha preta, uma tesoura e cola quente. Então, vamos lá? Primeiro, você vai recortar o EVA e vai cortar com a ajuda de um adulto, tá? Você não vai cortar até o fim. Por quê? Porque é aqui que você vai escrever os seus pedidos de oração. Então, você vai recortar quantas vezes você quiser colocar os seus pedidos de orações. Para adiantar, a tia Cris já começou a fazer um. Vai ficar desta forma. Então, eu só vou terminar de colocar mais 2 pedidos de oração, que eu quero orar pelos meus amigos e o perdão de Deus. Porque todos nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias em nossas orações. Terminando, vai ficar desta forma, com todos os pedidos de orações. Aí você vai pegar, vai colocar ao contrário, com a escrita para baixo, vai pegar um lápis, vai pegar a cola quente, sempre com supervisão de um adulto, tá bom? E vai colocar a cola quente no lápis. E você vai enrolando. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Dessa forma. Dessa forma tem que ficar, tá bom? Aí você vai fazer o enfeite que você quiser para você terminar. Eu gosto de fazer um olhinho, um narizinho, pois ao fim dessa oração nós vamos ficar muito alegres. E vou fazer até um lacinho para mim colocar. Cada um enfeita da sua forma que vocês quiserem. E é assim que fica nosso lápis com as ponteiras prontas com as nossas orações. E esse é o recadinho deste culto dessa noite. O poder da oração. Todos nós temos que pedir a Deus todos os dias por algo. Ou pela família, pela nossa igreja. Então, crianças, vamos orar. Vamos orar pelo nosso Brasil. Para levar esse coronavírus para bem longe. Para nossa vida voltar ao normal, tá bom? Uma semana abençoada para todos. Sintam-se abraçados e beijados pela tia Cris, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Um olhinho, um narizinho, pois ao fim dessa oração nós vamos ficar muito alegres. E vou fazer até um lacinho para mim colocar. Cada um enfeita da sua forma que vocês quiserem. E é assim que fica nosso lápis com as ponteiras prontas com as nossas orações. E esse é o recadinho deste culto dessa noite. O poder da oração. Todos nós temos que pedir a Deus todos os dias por algo.
ou pela família, pela nossa igreja. Então, crianças, vamos orar. Vamos orar pelo nosso Brasil, para levar esse coronavírus para bem longe, para nossa vida voltar ao normal, tá bom? Uma semana abençoada para todos. Sintam-se abraçados e beijados pela tia Cris, tá bom? Fiquem com Deus. E olha o testemunho que nós vamos ouvir hoje. Boa noite, galerinha, tudo bem? Então, gostaria de compartilhar com vocês um testemunho de vida onde o Senhor me abençoou, né, com um trabalho de limpeza na empresa GP, e também me abençoou com uma cirurgia de correção de estrabismo, porque eu creio que o Senhor, Ele fez o sobrenatural na minha vida, porque nessa cirurgia eu não paguei nada. Deus me abençoou em dobro. O Senhor, Ele fez um milagre na minha vida, porque eu ganhei essa cirurgia. Eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele é, por tudo de bom, por tudo que o Senhor fará em minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Amém. Estamos chegando aos últimos momentos do nosso culto. Vamos para a oração final. A paz do Senhor, vamos fazer uma oração? Vamos fechar. Pai nosso que está no céu, santificado seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixe cair em tentações, mas livra do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espero que todos estejam bem. E hoje eu queria deixar uma palavra que está no Salmo 125, que é assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu falo isso porque nós estamos passando por um tempo muito difícil, que é esse tempo desse vírus. E que eu sei que se nós mantemos nossa fé, Deus vai nos trazer a vitória e todo mundo ficará bem, quem tá com isso, e vai melhorar, e quem não tá vai ser protegido por Deus. E eu queria deixar uma oração aqui, falando sobre todos. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por nos dar um alimento, Senhor. Por nos dar vigor, por nos dar saúde, Senhor. Por nos dar uma casa, Senhor. Por nos dar um lar que a gente tenha compaixão, Senhor, por tudo. Senhor, e eu queria te pedir uma coisa, Senhor. Se tem alguma pessoa passando dificuldade, Senhor, se tiver alguma coisa, Senhor, peço que coloque, que estenda em sua mão, Senhor, e ajude. Senhor, também peço sobre esse vírus. Senhor, que esse vírus vá embora, que nunca mais volte. Que todos que não estão, Senhor, que se dê um lar tranquilo, que deu todos os cuidados suficientes para que essa pessoa não pegue. E eu te peço, Senhor, que abençoe todas as pessoas do bairro e todas as pessoas que estão lutando contra isso. Senhor, todas as pessoas que estão ajudando, Senhor, fazendo um projeto social, Senhor, e eu te peço pela nossa igreja. E, Senhor, eu peço que ajude todos os ajudantes do projeto, Senhor, ajude todos, dê capacidade, dê vigor para fazer o maravilhoso projeto que eles sempre fazem. E, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim de mais um culto maravilhoso. Foi muito bom estar mais uma vez com vocês, pessoal, e na presença do nosso Deus, aprendendo mais e mais dele. Olha, não esqueçam, pratiquem a oração de intercessão, tá bom? E não deixem de fazer o seu cantinho de oração. Quando tiverem uma resposta,
Grave o seu testemunho para nós. Um bom final de domingo, boa semana e até domingo que vem. Tchau, pessoal!